Os filisteus são amplamente lembrados como grandes rivais de Israel nas histórias bíblicas, especialmente durante os tempos dos juízes e da monarquia unificada. Eram vistos como inimigos formidáveis, superiores em muitos aspectos militares, e essa imagem ficou gravada de forma marcante nos relatos bíblicos. No entanto, sua trajetória vai muito além desses conflitos. A história dos filisteus envolve uma origem enigmática, um papel de destaque no contexto histórico da antiga Canaã e um legado que ainda desperta curiosidade nos dias de hoje. Afinal, existe algum vestígio desse povo atualmente? Vamos explorar isso neste vídeo. Historicamente, os filisteus exerceram grande influência no sudoeste da região, que mais tarde passou a ser chamada de Palestina. Eles dominaram 5 cidades principais, conhecidas como a Pentápolis, e impuseram sua força sobre povos tribais locais, formando uma estrutura política e militar bem organizada. Antes de entendermos como se deram esses conflitos com Israel, é essencial mergulhar na origem dos filisteus, um tema que há séculos intriga arqueólogos e estudiosos. As questões sobre suas origens ainda geram debates e interpretações diferentes. Vamos aprofundar esse mistério com base em fontes históricas e arqueológicas. Costuma-se associar os filisteus aos povos do mar, um grupo de imigrantes que, ao final da Idade do Bronze, partiram da região do Egeu rumo ao leste do Mediterrâneo, causando instabilidade por onde passaram. O nome filisteu aparece na Bíblia como Fistim e também é mencionado em registros egípcios e assírios. Esse termo acabou originando a palavra Palestina. Acredita-se que os filisteus tenham vindo de Caftor, comumente identificado com a ilha de Creta. Isso aponta para uma origem não semítica e sugere uma identidade cultural diferenciada. Expressões como quitas, que podem significar cretenses, e a cerâmica com traços micênicos e cipriotas reforçam essa conexão egéia. Documentos do Egito, do tempo de Ramsés III, também mencionam os filisteus como parte de invasões marítimas. Ainda que tenham participado de ataques violentos contra grandes civilizações, como os hititas, sua chegada a Canaã foi mais uma ocupação gradual do que uma invasão destrutiva. Esse processo de assentamento foi acompanhado de trocas culturais. Isso ajudou na integração com os povos locais. Os filisteus se fixaram na planície costeira e se misturaram com os povos cananeus locais, adotando práticas culturais, religiosas e linguísticas. Esse contato é relatado desde os tempos de Abraão e Isaque em passagens bíblicas que mencionam encontros com líderes de Gerar. Isso sugere uma presença filisteia precoce na região. Ao longo do tempo, essa convivência gerou uma série de influências mútuas. Os filisteus também adaptaram seus costumes às condições locais. Sua identidade se tornou cada vez mais moldada pela convivência regional. Alguns teóricos sugerem que grupos egeus já haviam estabelecido postos comerciais em Canaã muito antes da grande migração, o que pode ter facilitado a instalação dos filisteus posteriormente. Eles trouxeram consigo uma cultura diversificada, fruto de suas raízes no Egeu, suas experiências migratórias e o contato com os cananeus e egípcios. Essa diversidade se reflete em suas práticas artísticas, religiosas e sociais. Eles também dominaram tecnologias importantes, entre elas a metalurgia avançada e técnicas de arquitetura urbana. Sua estrutura política se destacava com 5 cidades principais: Gaza, Asdod, Ascalon, Gat e Ecrom, cada uma governada por um líder que também participava de um conselho comum. Essa centralização conferia uma vantagem estratégica, principalmente sobre Israel, que era organizado de forma tribal. A aliança entre essas cidades fortalecia suas defesas,
Isso permitia reações coordenadas diante de ameaças externas. A União Filisteia era um fator de estabilidade regional. Eles tinham objetivos comuns que iam além da mera sobrevivência. A língua filisteia ainda é um mistério, pois não há textos identificados diretamente com ela. É possível que, ao se estabelecerem, tenham adotado o idioma semítico local, incorporando algumas palavras do seu idioma original. Mais tarde, já no período pós-exílico, sua língua estava muito próxima do aramaico, como indica o livro de Neemias. Essa assimilação linguística reflete a integração cultural com os povos vizinhos. Mesmo assim, traços de sua origem ainda apareciam. Essas pistas são importantes para os estudiosos atuais. Quanto à religião, os filisteus adoravam divindades como Dagom, Astarote e Baal-zebubi. Templos dedicados a essas divindades foram encontrados em diversas cidades. Também faziam uso de imagens portáteis de seus deuses em batalhas, seguiam práticas de adivinhação e tinham sacerdotes especializados em rituais religiosos. Esses elementos mostram a complexidade de seu sistema religioso. A influência egeia e cananeia era evidente. A fé era parte essencial da vida pública. A cultura material dos filisteus é uma das evidências mais claras de sua presença. A cerâmica, com suas decorações em espirais e padrões coloridos, é facilmente reconhecível. Em ilustrações egípcias, são retratados com trajes típicos do Egeu, capacetes com penas e armamentos avançados. Também tinham domínio sobre a metalurgia do ferro, a ponto de impedirem os israelitas de possuírem ferreiros, o que lhes dava superioridade militar. Essa vantagem impactou o equilíbrio regional. Por isso, os filisteus eram tão temidos. No que diz respeito à relação com Israel, os filisteus tiveram papel central nos principais conflitos narrados no Antigo Testamento. Desde encontros com os patriarcas até guerras violentas nos tempos dos juízes, sua rivalidade com Israel moldou grande parte da história bíblica. Sansão, por exemplo, foi um dos juízes mais conhecidos por lutar contra os filisteus, culminando na destruição do templo de Dagom, em Gaza. Esses episódios marcaram a memória coletiva de Israel. Eram vistos como embates espirituais, além de políticos. No início da monarquia israelita, os filisteus chegaram a capturar a Arca da Aliança, destruindo o santuário de Siló. A crescente ameaça levou à unificação das tribos sob Saul, o primeiro rei de Israel, que enfrentou várias batalhas contra eles. O episódio de Davi e Golias simbolizou não só uma vitória militar, mas também espiritual, colocando o Deus de Israel acima das divindades filisteias. Davi, posteriormente, derrotou os filisteus em várias campanhas. Impôs hegemonia israelita sobre a região. Mesmo assim, a tensão persistia. Mesmo após derrotas, a Filístia continuou a existir e a interferir em eventos regionais. Durante o período dos reis, as cidades filisteias ora se rebelavam, ora pagavam tributos a Judá. Os profetas bíblicos frequentemente anunciavam juízos contra os filisteus. Jeremias, Ezequiel, Amós e outros previram a destruição de suas cidades. Com o avanço dos impérios assírio e babilônico, os filisteus foram subjugados, deportados e administrados diretamente. A partir do século 8 a.C., seu poder começou a ruir. A decadência se tornou inevitável. Com a queda da Assíria, os babilônios intensificaram os ataques às cidades filisteias. Mais tarde, sob o domínio persa, os filisteus ainda existiam como grupo, mas já estavam bastante assimilados a outros povos. A chegada da cultura helenística após as conquistas de Alexandre o Grande acelerou esse processo. Suas cidades tornaram-se centros multiculturais e sua cultura original foi absorvida. O que restou foi apenas memória. Seus traços desapareceram aos poucos. Surgem então perguntas comuns. Será que os filisteus ainda existem? Quem seriam seus descendentes?
A verdade é que, como grupo étnico e cultural, os filisteus deixaram de existir por volta do século V a.C. Foram completamente assimilados por povos vizinhos, e sua identidade foi apagada ao longo do tempo. Durante o domínio romano, o nome Palestina foi usado como forma de suprimir a identidade judaica da região. No entanto, os habitantes da Palestina romana já não tinham nenhuma ligação com os filisteus bíblicos. Estudos genéticos recentes realizados em sítios arqueológicos, como Ascalon, revelam que os filisteus tinham origens europeias, mas, após algumas gerações em Canaã, foram se misturando geneticamente com os povos semitas da região. Essa miscigenação contribuiu para o desaparecimento da identidade filisteia. Portanto, os palestinos modernos não são descendentes dos antigos filisteus. Eles fazem parte de uma população formada por diversas influências históricas, árabes, otomanas, britânicas, e seguem tradições muito diferentes das praticadas pelos filisteus antigos. O termo filisteu ainda aparece na cultura popular com significados pejorativos, muitas vezes associados a pessoas rudes ou ignorantes, especialmente em contextos religiosos. Isso reflete a visão negativa transmitida pela Bíblia. No entanto, é importante reconhecer que os filisteus foram um povo complexo, com avanços culturais, religiosos e tecnológicos notáveis para sua época. Se você gostou de conhecer mais sobre os filisteus e quer estudar a Bíblia com profundidade e clareza, saiba que há opções de cursos online em teologia. Confira os links na descrição.